Prestando-se a um novo capítulo em sua vida, um homem de 38 anos se prepara para se casar com sua amada namorada de 35 anos, com quem construiu uma relação sólida ao longo de 4 anos. Às vésperas do grande dia, ele se depara com o fantasma do passado, uma inesperada mensagem de sua ex-namorada, com quem viveu uma história longa e intensa, mas marcada por uma dolorosa traição. Ex-namorada, que dormiu com meu irmão um dia antes do nosso casamento, entra em contato comigo, 12 anos depois. Eu, de 38 anos, estou prestes a me casar com minha linda namorada de 35 anos, com quem estou há 4 anos, em menos de uma semana. Este é meu segundo noivado. Há 12 anos, quase me casei com minha ex-namorada de 38 anos. Ela foi meu amor de colégio e estivemos juntos por quase 10 anos. Naturalmente, eu estava pronto para me casar e, pelo que parecia, ela também estava. Minha família adorava minha ex, então ficaram muito felizes quando anunciei nosso noivado. Mas isso não aconteceu porque, um dia antes do casamento, minha ex acabou dormindo com meu irmão, de 34 anos. Minha ex pediu para que eu passasse a noite antes do casamento em um hotel, enquanto ela ficava em casa, pois acreditava que precisaríamos ficar separados para evitar má sorte. Eu fiz o que ela pediu. Infelizmente, ou talvez felizmente, eu esqueci meus sapatos em casa e precisei voltar para pegá-los algumas horas depois de chegar ao hotel. Quando voltei para casa, fiquei surpreso ao ver que as luzes estavam apagadas na sala de estar, já que minha ex odiava apagar as luzes ao sair de um cômodo e eu não podia acreditar que ela tivesse lembrado. Entrei e fui direto para o quarto, onde eu tinha deixado a caixa dos sapatos, porque era algo muito especial para mim. Mas quando abri a porta do meu quarto, fui recebido pela pior coisa que eu já tinha visto. Minha ex estava deitada na cama com meu próprio irmão e estavam tão envolvidos naquilo que mal perceberam que eu entrei no quarto. Só depois de alguns segundos que notaram minha presença, mas eu fiquei completamente paralisado e não sabia como reagir. Meu mundo desabou ao meu redor e, assim que percebi o que tinha acabado de ver, corri para fora de casa enquanto minha ex me chamava. Dirigi de volta para o hotel, hiperventilando e em pânico, simplesmente me recusando a acreditar no que eu tinha visto. Eu deveria me casar no dia seguinte, então aquilo era insano. Demorei um pouco para me recompor quando cheguei ao meu quarto. E quando finalmente consegui me acalmar, chorei por pelo menos 1 hora. Felizmente, não disse à minha ex em qual hotel eu estava. Então, ela não conseguiu me encontrar e só podia me mandar mensagens. O que foi o que ela fez? Enviou várias mensagens de desculpas e tentou me convencer de que aquilo tinha sido uma coisa de uma vez só, mas eu duvidava muito disso. Ela também disse que o casamento estava deixando-a muito nervosa e que ela precisava desabafar, e meu irmão sempre tinha estado lá para ela, então ela não sabia a quem recorrer. Eu mal podia acreditar que ela estava tentando se explicar depois do que eu tinha visto e a bloqueei imediatamente. Também bloqueei meu irmão, pois não queria saber das desculpas deles. Demorei um pouco, mas consegui me recompor e cancelei todos os preparativos do casamento. Primeiro e mais importante, porque por mais que eu perdesse dinheiro, eu ia sair dessa bagunça. Minha ex tinha acabado de desperdiçar 10 anos da minha vida, então não me importava de perder alguns milhares, desde que significasse que eu não teria que ficar com ela. A próxima coisa que fiz foi ligar para meus pais e contar o que aconteceu. Eles estavam realmente confusos sobre se deveriam me consolar ou cortar meu irmão da família. Então dei a eles um tempo para pensar. Já estava tarde, então pedi um jantar para mim e depois chorei até dormir. Depois desse dia, vi minha ex apenas 2 vezes. Uma quando ela voltou para casa para pegar suas coisas e ir embora, e outra alguns anos depois, em uma festa de amigos em comum, onde ela tentou conversar comigo, mas eu saí assim que a vi se aproximando. Meu irmão e eu também não falamos desde então, pois meus pais o cortaram da família por causa do que ele fez. A última vez que soube dele, ele estava trabalhando na Europa e não voltou aqui há 3 anos. Enfim, isso ficou no passado e eu consegui superar aquele episódio horrível. Estou em um lugar melhor agora e definitivamente com uma mulher melhor, em quem confio de coração. Estava tudo indo bem até alguns dias atrás, exatamente uma semana antes do meu casamento, quando minha ex entrou em contato comigo. Não sei como ela soube de mim ou do meu casamento, mas ela me contatou de uma nova conta no Facebook, já que eu tinha bloqueado a conta original dela, e me enviou várias mensagens dizendo como estava devastada ao saber que eu estava me casando novamente. Achei estranho ela dizer novamente,
porque embora quase tivéssemos nos casado, nunca realmente fomos casados. Enfim, parecia um total déjà vu, a maneira como ela implorava para que eu a aceitasse de volta, apesar do que ela tinha feito, e como eu era o único homem que ela havia amado. Isso realmente mexeu comigo, e até contei para minha noiva imediatamente. Uma parte de mim estava tão perturbada com isso, que queria dar uma resposta para ela por me incomodar antes do meu casamento, mas outra parte, mais impiedosa, queria muito vingança. Eu sabia que tinha feito a coisa certa todos aqueles anos atrás, e lidado com a situação como um adulto, mas desta vez eu queria bagunçar a vida dela de tal forma que ela nunca mais pensasse em entrar em contato comigo. Quando contei para minha noiva o que eu estava sentindo, ela também concordou totalmente, porque embora tivesse sido traída no passado, e não fosse um relacionamento de 10 anos, ainda doeu, então ela sabia como eu me sentia. Então, dessa vez, em vez de apenas deixar para lá, criamos um plano para nos vingar e garantir que minha ex passasse pela mesma dor que ela me fez passar. Foi por isso que, algumas horas depois de receber a mensagem dela, decidi responder, dizendo que finalmente estava pronto para conversar com ela. Ela me disse que estava pronta para vir até minha casa naquele momento, mas eu pedi para ela pegar um quarto em um hotel próximo e eu a encontraria lá no dia seguinte, para que minha noiva não ficasse desconfiada. Claro, minha noiva estava ao meu lado enquanto eu falava com ela. Ela concordou com tudo, e no dia seguinte, fui ao hotel dela no horário combinado. Ela parecia extremamente feliz ao me ver, e estava até chorando de felicidade. Mas ela começaria a chorar de verdade dentro de alguns minutos. Ela me fez sentar e começou a explicar como estava arrependida pelo que aconteceu durante esses 12 anos e queria me compensar, mas não sabia como chegar até mim até ouvir de um amigo que eu estava me casando novamente, e ela sabia que precisava me mandar uma última mensagem ou perderia minha chance para sempre. Eu a ouvi atentamente e até fingi interesse, segurando suas mãos enquanto ela falava, enquanto eu esperava minha noiva chegar. Quase 20 minutos depois, houve uma batida na porta e eu corri para abrir. Minha noiva entrou, seguida de todos os nossos padrinhos e madrinhas, com máscaras do rosto do meu irmão. Eles trouxeram também um bolo e até ele tinha o rosto do meu irmão sorrindo para nós. Minha ex ficou horrorizada e não conseguiu nem mesmo falar nada. Gritamos, surpresa, enquanto ela olhava com uma expressão de choque no rosto, porque tenho certeza que ninguém jamais imaginaria isso. Conseguimos convencer os funcionários do hotel de que estávamos apenas surpreendendo ela, o que foi relativamente fácil, já que ela já havia informado a eles para deixarem qualquer hóspede entrar, o que ela tinha feito só para mim, mas eu tinha outros planos. Depois que ela conseguiu processar o que estava acontecendo, ela começou a chorar e murmurar algumas palavras incompreensíveis, mas eu não iria deixá-la sair tão fácil. Ela teve a ousadia de me mandar mensagem uma semana antes do meu casamento, mesmo depois de ter me traído com meu próprio irmão, no dia anterior ao que deveríamos nos casar. Agora, ela teria que enfrentar as consequências de suas ações. Eu disse a ela que isso era o que ela merecia, e que se ela pensava que tinha alguma chance comigo depois do que fez, ela estava muito enganada. Ela não tinha direito de me mandar mensagem depois do que me fez passar, e eu estava feliz que ela estivesse magoada com o que eu tinha feito, porque ela havia trazido isso para si mesma. Eu estava realmente frio e direto ao dizer tudo isso, mas ela continuou a chorar e disse que, se eu não a quisesse de volta, então eu deveria tê-la ignorado e bloqueado, ao invés de me esforçar para humilhá-la dessa maneira. Mas eu não sentia pena dela, nem então, nem agora. Disse a ela para nunca mais falar comigo. E então, a deixei chorando sozinha no quarto de hotel. Agora meu casamento será em 2 dias, mas alguns amigos da minha noiva querem que eu me desculpe com minha ex, pois acham que a maneira como eu a desprezei naquele dia foi cruel, e não importa. O que ela fez, ela não merecia isso. Meus padrinhos não compartilham desse sentimento, já que me conhecem desde o ensino fundamental e sabem muito bem como tive que lutar contra a depressão e lutar pela minha vida nos anos seguintes ao meu término com a minha ex, por causa do que aconteceu. Eles também sabiam o quanto eu a amava e o que ela significava para mim. Então, não se importaram com o que eu fiz. Os amigos da minha noiva provavelmente esperavam algum tipo de drama de colégio sobre o qual poderiam fofocar depois, mas isso era muito cru e real para eles. Minha noiva está do meu lado e acha que eu não deveria pedir desculpas, mas as amigas dela estão se recusando a participar do casamento se eu não fizer isso. Agora estou realmente dividido, porque por um lado, não quero que minha noiva fique chateada no nosso dia de casamento,
Afinal, ela realmente valoriza suas amigas. Mas também não acho que devo pedir desculpas para a minha ex de jeito nenhum. Ela poderia simplesmente ter ficado fora da minha vida e nada disso teria acontecido. Mas ela simplesmente não queria me ver feliz. Na verdade, ela ainda está tentando se fazer de vítima e continua me enviando mensagens de contas falsas, dizendo como eu quebrei seu coração e que isso definitivamente vai voltar para mim algum dia. Eu não me importo muito com esse tipo de manipulação emocional, nem pela minha ex e muito menos pelas madrinhas da minha noiva. Agora, eu sei que ela nunca vai me dizer para pedir desculpas só por causa dela, mas de certa forma, sinto que estou sendo obrigado a fazer isso agora. E é por isso que estou aqui. O tempo está se esgotando e eu preciso decidir o que vou fazer agora. Fui um idiota por humilhar minha ex que me traiu depois que ela tentou voltar comigo apenas uma semana antes do meu casamento? Atualização 1. Então, a resposta sobre isso foi bem diversa, para dizer o mínimo. Faltando apenas um dia para o casamento, decidi conversar com minha noiva antes de realmente fazer qualquer coisa. Como a maioria das pessoas sugeriu, conversei com ela sobre como estava me sentindo. E assim que contei a ela, ela disse que eu absolutamente não precisava pedir desculpas para minha ex, só porque as madrinhas dela achavam isso e que, se isso as ofendesse, elas poderiam simplesmente não comparecer ao casamento. Ela me disse que as madrinhas dela não tinham ideia do que aconteceu e que a maioria delas achava que eu tinha exagerado, mesmo depois que ela explicou que minha ex e eu estivemos juntos por uma década e que ela me traiu com meu irmão, coisas que são incompreensivelmente cruéis e não merecem perdão. Mas elas não estavam convencidas e ainda acreditavam que eu estava sendo irracional e devia a ela um pedido de desculpas. Então ela desistiu de tentar explicar meu lado para elas e até disse que elas não precisavam ir ao nosso casamento se não quisessem. Ela não falou com as amigas por um dia inteiro e parece muito improvável que elas compareçam. Uma delas até devolveu o dinheiro que gastou com o vestido de madrinha que comprou. Ela acha que a maioria delas vai faltar. Ela está mantendo uma postura forte por minha causa, mas eu sei que ela está sofrendo, pois essas mulheres são suas amigas desde o ensino médio. Minha noiva diz que não se importa, mas eu sei que ela se importa no fundo. Então, decidi conversar com as amigas dela e tentar convencê-las pessoalmente. Quanto à minha ex, bem, ela ainda está sendo uma dor de cabeça. Algumas horas atrás, ela conseguiu me ligar e passou 15 minutos inteiros tentando argumentar comigo. Ela estava realmente tentando me convencer de que eu ainda estava apaixonado por ela, mas só estava com muito orgulho para admitir. E por que ela estava dizendo isso? Bem, aparentemente, porque eu fui tão longe para humilhá-la. Então, obviamente, isso significava que eu ainda tinha sentimentos por ela no fundo. Sim, ela está certa, mas esses sentimentos são de ódio e desgosto. Por algum motivo, ela acredita que eu só queria vê-la uma última vez, razão pela qual segurei suas mãos enquanto ela falava. Mas honestamente, aquilo foi só para chocá-la ainda mais. Eu literalmente ri na cara dela enquanto conversava com ela, esperando que ela pegasse a dica. Mas ela continuou tagarelando sobre como éramos almas gêmeas e que eu precisava cancelar o casamento antes que cometesse um erro enorme. Honestamente, a única razão pela qual estou até considerando isso é para que ela não acabe fazendo algo estúpido. Eu estava tentando falar com os pais dela para que pudessem levá-la embora, mas não consegui falar com eles. Então estou apenas esperando a resposta deles, e depois disso finalmente poderei me livrar dela de uma vez por todas. Não me entenda mal, eu ainda a odeio, mas também não quero que ela se machuque. Não sou tão insensível. Atualização 2. Ei, pessoal. Então, oficialmente estamos casados agora. Já se passaram alguns dias desde a cerimônia e eu ainda não consigo acreditar. Ela agora é minha esposa e estou emocionado. Mas, infelizmente, ainda há más notícias. As amigas dela não apareceram no casamento, apesar das minhas tentativas de fazê-las vir. Eu pessoalmente liguei para cada uma delas para explicar por que fiz o que fiz e por que não queria pedir desculpas, mas elas não deram muita importância. Mesmo quando pedi que comparecessem pelo bem da minha esposa, elas não estavam muito dispostas, e isso me parecia bizarro, porque eu certamente iria ao casamento de um amigo, mesmo que não gostasse particularmente da pessoa com quem ele estava se casando. Eu só descobri a verdadeira razão ontem, quando minha esposa finalmente confessou que tinha a sensação de que suas amigas não viriam, quer eu pedisse desculpas ou não, simplesmente porque ela se recusou a fazer o que elas pediram dela e discordou delas. Elas não gostaram nadinha disso e acreditavam que eram todas uma unidade, então sempre precisavam ter uma frente unida. Eram amigas dela desde o ensino médio e, embora ela tenha conseguido manter essas amizades ao longo dos anos, porque nunca tiveram algo importante para discordar, essa foi a primeira vez que a amizade
amizade delas foi testada, e ela decidiu me escolher em vez de suas amigas, o que elas não gostaram nada. Ela disse que estava um pouco chateada com isso, mas estava com vergonha de admitir, porque tudo parecia tão infantil. Eu não me importei muito, porque pelo menos agora eu tinha certeza de que isso não era realmente minha culpa, e as amigas dela eram só egoístas. Minha esposa até disse que, por um lado, estava até feliz que elas tivessem se recusado a comparecer, porque ela finalmente poderia parar de tentar se encaixar o tempo todo e poderia viver sua vida do seu jeito, sem ter que buscar constantemente a aprovação das amigas. Então, isso foi bom para nós, eu suponho. Além disso, os pais da minha ex finalmente me responderam na noite anterior ao meu casamento. Eu expliquei apressadamente para eles o que a filha deles tentou fazer e como precisavam ir ao hotel onde ela estava hospedada e levá-la de volta com eles por sua própria segurança, porque ela estava sendo realmente psicótica e delirante, e eu não achava que fosse seguro deixá-la sozinha. Como se descobriu, eles estavam em uma viagem de caminhada onde não havia sinal, mas agora que estavam de volta, prometeram que iriam levá-la de volta assim que pudessem, e até me agradeceram por informá-los. Não ouvi mais nada deles desde então, mas estou supondo que conseguiram levá-la de volta para casa com segurança. Atualização 3. Olá, pessoal. Já faz uma semana desde o meu casamento, e infelizmente tem sido só drama até agora. Como mencionei, minha ex ou seus pais não entraram em contato comigo desde a última vez em que falei com os pais dela. Eu pensei que eles a teriam levado para casa, mas aparentemente não. 2 dias atrás, houve uma batida na nossa porta. E, como era muito tarde, minha esposa e eu não tínhamos ideia de quem poderia ser, pois não esperávamos ninguém. Cometi o erro de abrir a porta sem olhar pelas câmeras, e quando abri, minha ex passou por mim e entrou com suas malas. Minha esposa estava sentada no sofá e literalmente se levantou assim que minha ex entrou. Eu ia perguntar o que ela estava fazendo na minha casa, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me disse que estava ali para ficar. Ela disse que seus pais tinham ido buscá-la dias atrás, mas ela se recusou a ir, pois sabia que eu a aceitaria de volta logo. Minha esposa e eu ficamos estupefatos e não sabíamos como reagir, porque tudo isso parecia tão louco. Ela disse que seus pais tentaram forçá-la a voltar com eles, mas ela teve uma grande briga com eles e acabou ficando no hotel, mas agora estava sem dinheiro, então decidiu vir morar conosco. O motivo era que, se eu passasse tempo suficiente com ela novamente, seria lembrado do passado e acabaria me apaixonando por ela novamente. Eu realmente não sabia como reagir, simplesmente por causa de quão bizarro tudo isso parecia. Minha esposa tentou falar com ela, mas ela ignorou completamente sua presença e continuou falando comigo, exigindo que eu deixasse ela morar conosco. Eu disse o mais gentilmente possível que agora eu era um homem casado, e ela não podia simplesmente aparecer aqui para morar comigo. Mas ela disse que não aceitava o casamento, e aos olhos dela, eu ainda era solteiro. Não podia acreditar que isso estava acontecendo, mas também não tive coragem de mandá-la embora, porque sinceramente, ela parecia muito instável e parecia precisar de ajuda. Então, assentei e pedi para esperar na sala enquanto eu ia para o quarto com minha esposa para discutirmos o que fazer em seguida. Felizmente, minha esposa também foi bastante simpática e percebeu que algo estava muito errado com o comportamento da minha ex. Ela precisava de ajuda profissional séria e percebemos isso. Eu tentei falar com os pais dela, mas não aceitaram minhas ligações e mandaram mensagem dizendo que não podiam forçá-la a voltar e que ela estava claramente psicótica demais para morar com eles. Então agora estava por conta própria. Eles estavam claramente envergonhados com ela, e era vergonhoso como estavam prontos para simplesmente abandonar a própria filha assim que perceberam que ela estava passando por algo. Sem outra opção, decidi ligar para meus pais, que chegaram em meia hora. Minha ex tinha adormecido no sofá enquanto isso, e isso foi realmente sorte, pois, quando meus pais chegaram, decidimos levá-la a um terapeuta o mais rápido possível, porque não dava para saber o que ela era capaz de fazer neste ponto. Minha esposa e eu a deixamos ficar naquela noite, porque, sinceramente, nenhum de nós conseguia odiá-la mais, dada a tristeza da situação toda. Claramente, algo havia se rompido na mente dela, e ela precisava ser tratada o mais rápido possível, e a pobre mulher nem tinha mais os pais para contar. Meus pais e eu a levamos ao hospital no dia seguinte, e ela ainda ficava tagarelando sobre como estava feliz por finalmente eu estar cedendo, e até começou a planejar nosso casamento. A levamos para um profissional de saúde mental, mas ela se recusou, dizendo que se sentia perfeitamente bem. Depois de muita luta e complicações, os médicos conseguiram acalmá-la com alguns remédios e administraram-lhe alguns medicamentos dos quais não lembro os nomes. Depois disso, ela parecia significativamente mais calma e 1 ou 2 horas depois, finalmente disse
disse que queria voltar para casa. Eu a trouxe de volta e a deixamos descansar em um quarto enquanto minha família e eu ficávamos na sala de estar, pensando sobre o que fazer a seguir. Minha esposa e eu ficamos muito aliviados quando ela disse que queria ir para casa e até ajudamos ela a fazer as malas e colocá-las no porta-malas do nosso carro. Nós a dirigimos até em casa juntos. Ela ficou em silêncio o tempo todo. E nós também, porque o que poderíamos dizer em uma situação como essa? Quando ela chegou em casa, se desculpou conosco por todo o transtorno que causou e disse que estava envergonhada de tudo o que tinha acontecido. Minha esposa e eu ficamos incrivelmente desconfortáveis durante toda essa situação, mas dissemos que estava tudo bem e aconselhamos ela a cuidar de si mesma antes de voltar para casa. Eu não sabia se isso ajudaria ou não, mas entrei em contato com a mãe da minha ex e a informei sobre tudo o que aconteceu. Acho que finalmente isso fez com que eles percebessem a gravidade da situação. Ela me disse que se mudou para a casa da filha dela e disse que nos manteria atualizados. E apesar de tudo o que aconteceu até agora, minha esposa e eu realmente desejamos que ela melhore.